E aqui estamos nós e prosseguindo, gente boa. Braulio. Caião, nessa manhã lá no trabalho, Deus me compeliu a orar sobre a minha própria vida em relação às covas, às inverdades. As covas, às inverdades, desculpas e tantos outros sentimentos que estavam me paralisando, me matando espiritualmente. Ao chegar em casa, eu liguei a Viver, no exato momento em que o pastor Caio estava orando e intercedendo por nós. O teor da oração foi tão parecido com o que Deus colocou nos meus lábios quando eu orava, que eu chego à única conclusão de que Deus não desiste de nós e que Ele só quer uma coisa: o nosso sim ao seu amor. Amém. Obrigado, Caião, mais uma vez. Amém. Que bom. Essas coincidências do que a pessoa está falando, né, Caio? E o que está rolando, isso é muito legal. Coincidências. Boa. Porque a gente fica sempre falando com coincidência como acaso. E a etimologia do termo não está falando de acaso. Está falando de uma simultaneidade de incidências. Então, uma incidindo sobre a outra. Cooperação. Coincidência. Incidiu sobre ele. Então não está falando de casualidade, está falando de gracialidade. E aí, Bruno? É isso aí. Caio, a minha situação é a seguinte: eu não consigo mais trabalhar com a alegria que trabalhava. Sinto-me frustrado a cada dia por não estar desenvolvendo meu dom. Gostaria de, sinceramente, poder deixar tudo e trabalhar apenas para o reino. Isso ainda é um conflito entre o secular e o religioso. Ainda é uma mentalidade de igreja. Ainda é o catolicismo romano, monástico, presente nele sem ele perceber. Porque no Evangelho não existe isto. No Evangelho não existe essa coisa de secular e sagrado. Nem existe de eu estou matando o meu dom porque eu não estou dando o tempo integral ao serviço sacro, ao sacro ofício. Então, mano, assim, com todo carinho mesmo, com toda a reverência por você, eu sei que você está falando isso com o seu coraçãozinho mais puro, mas isso ainda decorre de um entendimento enganoso, plantado no seu coração pela religião e que faz você sofrer de maneira desnecessária. Porque Jesus disse, indo por todo mundo, o tempo do verbo grego, que para nós é traduzido como ide, é um gerúndio, é indo por todo mundo. Preguem o Evangelho a toda criatura, ensinem em todos os ambientes. Assim como Paulo, que quando estava preso lá em Roma, guardado pela guarda pretoriana, escreve aos Filipenses dizendo, olha irmãos, não fiquem tristes, ao contrário, alegrem-se, 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 a epístola da convocação à alegria, em meio a cujas convocações ele diz, porque até aqui no ninho de algemas que me criaram e de correntes que puseram nos meus pés e nos meus braços, o Evangelho está crescendo. E ele estava preso, ele não tinha liberdade de ir e de vir, mas ele mesmo diz, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, a palavra de Deus, todavia, não está presa. De modo que quando a gente limpa a mente dessa ideia de que dedicação a um dom é essa coisa de poder largar tudo e passar a praticamente não fazer mais nada, que é o que eu vejo normalmente acontecendo com os que se dedicam ao dom. O cara sai dos empregos, agora ele arranja um grupo que o sustente e ele passa a fazer bem menos. Ele tem bem menos contato humano, passa muito menos gente pela vida dele, ele fica querendo descobrir onde é que ele vai se meter para ser útil, ele fica querendo descobrir na igreja uma funcionalidade para ele, mas ele está ao mesmo tempo achando que porque ele não está mais ganhando um salário de uma empresa secular,
não está cumprindo tarefas de natureza, de funcionalidade chamada secular, ele agora está desenvolvendo plenamente o dom dele. Quando o nosso dom e os nossos dons não tem nada a ver com qualquer sacramentalidade ou sacro-oficialidade. Não existe o sacro e o profano no reino de Deus. O sal é para estar na terra. A luz é para estar no mundo. Então, o que você precisa primeiro entender é que o grande dom é ser. O seu grande dom é ser. Ser de Jesus, ser amoroso, ser misericordioso, ser generoso, ser o sal da terra e a luz do mundo. Segunda coisa que você precisa entender é que o melhor ambiente para você estar é no mundo. E você está desejoso de ser remunerado para sair do mundo e ficar confinado a um ambiente onde você acha que vai desenvolver melhor os seus dons, porque você vai passar o dia inteiro falando coisas para aqueles que dizem as mesmas coisas e dizem amém para as suas coisas, das coisas nas quais você crê. Perdendo a percepção de que a sua maior utilidade é no ambiente das contradições, no ambiente onde essas presenças de unanimidade à sua fala não estão manifestadas. É aí que você é relevante, é aí que está o seu significado. Como disse Paulo, e tudo quanto vier às vossas mãos para fazerdes, fazei-o de todo o coração, em nome do nosso Senhor Jesus, e dando por isso graças ao nosso Deus e Pai, seja em palavras, seja em ações, seja servindo, seja no que for, faça com amor. Ele chega a dizer aos servos que façam isso aos patrões, como se servisse a Cristo. Pedro chega a dizer não apenas aos bons e cordatos, mas até aos perversos, sirva a Deus com amor até mesmo na liderança da perversidade, porque foi ali que Deus plantou você. Mas não caia nesse equívoco de pensar que o que dá legitimidade e potencialidade aos seus dons é você ser retirado do ambiente da chamada profanidade secular do mundo e consagrar-se monasticamente a uma existência assalariada para falar de Jesus para aqueles que dizem que também creem em Jesus e entrar então assim você num processo de retroalimentação e de mesmice, onde você está sepultando muito mais o seu dom do que de fato você estaria se estivesse plantado nos ambientes mais reais, concretos, planetários e mundanos dessa existência, podendo com alegria e gratidão ser um semeador da bondade de Deus nesse lugar árido aonde você precisaria estar. De modo que eu não vejo o seu problema como sendo um problema relacionado a melhor desenvolver o seu dom. É mudar a sua mente, é mudar a sua perspectiva. Eu recomendaria a você que entrasse lá no meu site. Eu não sei se está lá para download gratuito, mas se você se credenciar no meu site, o credenciamento na VMVTV dá acesso ao meu site e vice-versa. Lá deve haver em download o meu livro Sal Fora do Saleiro. Mas se não tiver, adquira na loja do site o livro Sal Fora do Saleiro. Fala justamente sobre isso, entre outras coisas. Sobre esse engano e essa fixação dos cristãos de acharem que vão servir a Deus quando abandonarem as atividades chamadas seculares, que é uma invenção da Igreja Católica, e dedicarem-se às atividades sacras, também uma invenção do catolicismo romano, que criou essa dualidade, que criou essa esquizofrenia, que criou essa dicotomia entre mundos e mundos. Nós fomos chamados para pervadirmos. O reino de Deus é também
como aquele fermento que vai pervadindo toda a massa. E é nessa perspectiva que a gente tem que servir a Deus com alegria e gratidão no mundo. Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Mas a obsessão dos crentes é quererem sair do mundo e virem para o gueto religioso, o gueto da igreja, onde eles ficam repetindo as mesmas coisas para os cínicos. E os cínicos ficam ouvindo as mesmas coisas em estado de entorpecimento. Mas o indivíduo que as repete para os cínicos entorpecidos fica com a sensação enganosa de que pelo seu muito falar ele está sendo relevante. Isso não tem necessariamente nada a ver uma coisa com a outra. Você vê Paulo, por exemplo, reunindo da sinagoga os que criam, ensinando-os e passando adiante. Mas a grande fixação dele era no caminho, era na estrada, era com aqueles novos, como ele mesmo diz, escrevendo aos Romanos no capítulo 15, esforçando-me por anunciar o Evangelho aonde Cristo ainda não foi ouvido. Aqui eu tenho uma missão ambígua de pregar o Evangelho para muitos que dão testemunho aqui, que estão ouvindo pela primeira vez, por recomendação de amigos, e eu não me restringo a esse ambiente apenas, eu tenho centenas de outras ocasiões de compartilhar o Evangelho com a vida e com palavras para pessoas, independentemente dessa mídia, como também tenho aqui a situação ambígua de pregar o Evangelho para aqueles que foram desevangelizados pela igreja, por esses que estão se oferecendo hoje como um campo missionário extraordinário, gente batizada, que fez uma profissão de fé, que bota dinheiro no gasofilácio, que sabe cânticos religiosos, mas que não conheceu Jesus até ao dia de hoje, de modo que, creia-me, quando me dizem, está cheio de evangélicos do lado de lá, como eu sei que eu estou anunciando o Evangelho e sei que o que eles aprenderam, na maioria dos casos, não é Evangelho, para mim é equivalente a dizer, está cheio de ateus, está cheio de agnósticos, está cheio de gente enganada, está cheio de gente que não entendeu, está cheio de gente que pensa que sabe e não soube, ou seja, é o mundo que está aí. Agora, o confinamento, aquelas paredezinhas de igreja, onde você depois com o tempo vai se corrompendo, porque para continuar a ser assalariado por aquele povo, você vai ter que fazer na média ponderada de dizer apenas o que eles querem ouvir, é algo que vai acabar daqui a uns anos diminuindo dentro de você, inclusive, a qualificação das suas próprias convicções e certamente vai atrofiar a liberdade das suas expressões. De modo que o que falta em você é esse entendimento e a gratidão, servindo a Deus com gratidão nos ambientes em que Ele semear você. E quanto menor seja a sua dependência dos assalariamentos religiosos, tanto mais abençoado, livre e favorecido você será. 10 minutos, Brau.